Se você é uma dessas pessoas que logo que escuta alguém falar assim, leilões de imóveis, você já pensa na sua cabeça, nossa, até que parece ser interessante, mas a desocupação deve ser um problema, né? Deixa eu te falar uma coisa, não é problema nenhum. Na verdade, é muito mais simples, não tem nada de complicada, não é demorada e nem custosa. Pode ser até de graça. Esse pensamento de achar que a desocupação é um problema já é um pensamento distorcido. Na verdade, é a solução. O problema é você ter um imóvel ocupado de uma forma irregular. E a solução para esse problema é o quê? É a desocupação. E ela é muito mais simples, é muito fácil de fazer. E eu sou Eduardo Mendes. Nesse vídeo eu vou falar para vocês não só porque que uma desocupação de um imóvel em leilão é simples, é também muito seguro. Quais são as garantias que você tem e qual que é o prazo médio de você fazer todo esse processo de desocupação em um leilão, tanto judicial ou extrajudicial. Eu não sei exatamente ao certo de onde vem, né? Qual que é a origem desse medo que as pessoas têm da desocupação de um imóvel de leilão. Talvez uma herança que a gente tem de uma época lá de 1970 até 1980, em que realmente era muito complicado, porque a gente tinha leis muito ruins, muito defasadas, que não dava garantia para o arrematante. Era sempre muito voltada para a pessoa do direito de imóvel, de moradia, né? Mesmo que ela estivesse fazendo mal para alguém ou para a sociedade. E hoje a lei já mudou muito. Nós temos novas leis que trouxeram muitas garantias para nós como arrematante. E nem são tão novas assim. Por exemplo, a lei de alienação fiduciária, que é dos financiamentos imobiliários, que o banco toma o imóvel da pessoa, quando ela deixa de pagar suas parcelas, ela é de 97, já tem 25 anos essa lei. É a Lei 9514. Essa lei, ela traz todo o passo a passo, todo o procedimento que o banco tem que fazer e traz também as garantias quando a pessoa não desocupa aquele imóvel. Então, por exemplo, o banco tomou o imóvel da pessoa, mas ela continua ocupando de forma irregular, a própria lei já diz o seguinte, que o arrematante, né, depois que você arrematou o imóvel, o arrematante precisa entrar com uma ação judicial e essa ação, o juiz tem que conceder essa liminar de desocupação em até 60 dias. Olha só, a lei diz o que o juiz tem que fazer e em quanto tempo. Isso é muito raro na legislação, dizer o que o juiz tem que fazer. E normalmente é assim que acontece. Então o juiz concede essa liminar e aí ele dá a ordem, o oficial de justiça cumpre essa ordem e tira a pessoa à força. Inclusive com o uso de força policial, se necessário. Então veja que essa é uma garantia já muito forte para o arrematante. E nos leilões da justiça, os judiciais, é ainda melhor, é muito mais rápido, porque o processo ele já existe, ele já está, o processo judicial ele já está nas últimas fases. Então, para você conseguir essa ordem de despejo, que é emissão na posse, você pode conseguir até 2 semanas. A partir de 2 semanas depois que você arremata o imóvel, junto com a carta de arrematação. E depois, sim, até mais ou menos um mês, até que eu estou falando, o oficial de justiça vai cumprir essa ordem também, com o uso de força policial se for necessário. Então você tem um arcabouço já muito grande, muito diferente daquela época, para você fazer dessa desocupação de uma forma simples. E nesse caso do judicial, muitas vezes você não precisa nem constituir advogado, então você não vai ter custo nenhum. Seu custo vai ser zero para desocupar esse imóvel. Então olha o tanto que a lei traz garantias para o arrematante hoje. É muito mais simples, é muito mais fácil de fazer. Então esse medo não é real, esse medo que as pessoas têm, ele é totalmente infundado. E o prazo médio de você concluir esse processo de desocupação, tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial, é de 2 a 3 meses, até você receber de fato esse imóvel. Mas aí você me pergunta assim, mas eu conheço alguém que conhece alguém que é primo de um conhecido e que já está há mais de 2 anos e não consegue desocupar o imóvel. Não é tão fácil assim. Eu te falo uma coisa, realmente existem casos que é complicado mesmo, que pode demorar inclusive mais tempo do que isso. Só que essas pessoas elas não entendem, não sabem, não têm um conhecimento. Porque a desocupação ela não começa a partir do momento que você arremata esse imóvel. Ela não começa a partir do momento que você aciona o juiz. Ela começa, na verdade, muito, muito antes. Porque nem toda desocupação vai ser simples. Então, o que você precisa fazer antes? Você precisa saber fazer uma boa escolha. Escolher aquelas situações em que vai te gerar um processo de desocupação mais simples. Ou seja, é a fase da prospecção, da escolha desse imóvel do ciclo PDV. Se você não sabe o que é o ciclo PDV, não sabe o que é essa fase de prospecção, então assiste esse vídeo aqui, onde eu explico passo a passo como que é esse ciclo. E aí você vai entender que a desocupação e todo o resto do processo se torna muito mais simples quando você faz uma boa escolha desse imóvel. Então, eu fico por aqui. Tchau, tchau.